Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que Deus abençoe vocês. Sou o Vando Moura e você está no Cristão Geek. É o seguinte, senhoras e senhores, vamos falar no vídeo de hoje dele mesmo, o senhor Jaiminho Gun, o cara que na minha visão quer afundar em definitivo com a DC. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever, deixar o seu like e fazer os 4 Cs de curta, comenta e compartilha. Agora sim, vamos à vinheta do canal. Bem-vindo ao Cristão Geek TV. É com muita alegria no meu coraçãozinho e para você que está aí do outro lado, com muito pesar que ele, James Gunn, aparece novamente neste canal, dessa vez não pelo passe lacrador, não, é pelo Superman. Antigamente era melhor. Vamos a mais uma matéria do Dead Park Place, escrita por ele, Marvin Montanaro. Forbes afirma que Superman de James Gunn perdeu dinheiro em exibição nos cinemas. Relatório alega estreia da DCU em 42 milhões de dólares, abaixo da lucratividade. Sabe quando a DC fez algo que presta na questão de super-heróis? Foi há 84 anos. Porque o filme do Flash, do Ezra Miller, o nóia malucão de Hollywood, aquilo não conta, tá? Aquilo é absolute lacration. O que salvou foi o Michael Keaton vestido de Batimão, porque o resto do filme... Nossa! Após meses de especulação sobre o resultado financeiro de James Gunn e Superman, filme horroroso, um novo relatório da Forbes deixou a situação bem clara. O filme supostamente não recuperou custos durante sua exibição nos cinemas. E o que eles tentaram fazer? Vamos recuperar no streaming. Ninguém quis assistir no streaming porque canais como o meu, canais como o Gui Santos, canais como Foca, React e muitos outros, até mesmo Cléron Andarilho, são meus brothers, nós falamos de uma forma bem assim autêntica e na cara dura que esse filme era um flop. Porém, contudo, entretanto, teve gente que falou que o filme é maravilhoso, absoluto cinema. Eu discordo. Embora o escritor Tim Lamers não chegue a usar a palavra fracasso, sua própria matemática deixa claro que Superman perdeu dinheiro nos cinemas e a Warner Bros. Agora depende das vendas digitais e de streaming para preencher a lacuna. Vai sim, confia. Mas por que isso aconteceu? Posso falar Porque agora? existem coisas nesse mundo que a gente não sabe. De acordo com a Forbes, Superman encerrou sua exibição nacional em 2 de outubro de 2025, após 84 dias nos cinemas. Nossa, demorou isso tudo, credo. O filme arrecadou apenas 354 milhões no mercado interno e outros 261 milhões internacionalmente, totalizando 615,8 milhões em todo o mundo. Parabéns, Jaiminho! Enquanto isso, nosso querido Vingadores Ultimate, na China em 2019, arrecadou quase 660 milhões. Vai lá, James Gunn, falar que o público não importa. Vai lá brigar com a China, brigar com a Índia. Vai, continua. São os 2 maiores mercados do mundo, onde tem a maior concentração de pessoas, e tu foi lá e brigou com os 2 maiores mercados. Você está de parabéns, Jaiminho. Seu vagabundo! Parece impressionante até você levar em consideração os custos que com certeza ultrapassam a casa dos milhões. A Forbes cita um orçamento de produção de 225 milhões e um orçamento de marketing mundial de 125 milhões. Eu aumento isso para, tipo,
350 a 400 milhões no orçamento de marketing, mais aí uns 200 milhões só para divulgar o filme. Isso na minha visão, tá bom? Os números relatados pela primeira vez por Variety, também conhecida como Variedade. Isso coloca a Warner ou a Warner Bros. Com um investimento total de aproximadamente 350 milhões antes de resíduos, juros e despesas gerais do estúdio. Luminous observa que os estúdios normalmente dividem as receitas de bilheteria 50-50 com os cinemas, ou seja, metadinha para o estúdio e metadinha para salas de cinemas, o que significa que os 615,8 milhões arrecadados mundialmente pelo Superman, a Warner reteria cerca de 308 milhões. E aí vem o James Gunn e fala que não precisava ser sucesso para alcançar os 700 milhões. Ah, pelo amor de Deus, eu vou ficar até sem voz quando eu lembro dessa fala. Sabe uma coisa que não pode faltar aqui neste canal? É a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e, claro, a sua contribuição. É só você fazer os 4 Cs de curta, comenta, compartilha e contribua, que já ajudam demais no crescimento e no engajamento desse canal. Queridos e queridas, compartilhe nos grupos que você está. Vamos chegar até o final deste ano com os nossos 1000 inscritos, porque isso vai ajudar este canal aqui a viver na internet. Welcome to the show. Thank you so much. Isso representa um déficit de 42 milhões de dólares em relação a custos totais. E isto antes de quaisquer pagamentos residuais ou despesas adicionais a serem incluídos. Em termos simples, Forbes afirmou o que muitos especialistas já suspeitavam: Superman perdeu dinheiro nas bilheterias. Eu tenho uma solução rápida, óbvia e objetiva que vai fazer o dinheiro voltar nas mãos da DC em pouco tempo. É só fazer a seguinte coisa. Alô, Zaslav, é só fazer isso aí que você acabou de ver, que dá super certinho. O dinheiro vai voltar para suas mãos, porque James Gunn, ele é um alquimista sim, só que da Deep Web. Eu sou alquimista, né? Que é aquele cara que transforma dinheiro. Caralho, cuzão. E por falar em lacrador, veja este vídeo que aparece na sua tela depois que este que você já começou a assistir termine. Você vai entender o que a senhora Amazon, Jeff Bezos e companhia Limitation tentaram fazer com 007. Porém, foi frustrado. Veja esse vídeo que está cheio de informações muito valiosas. Ok. Ohio oferece até 30% em créditos qualificados, enquanto o incentivo provincial de... Eu vou ler do jeito que está aí, eu tô tentando lembrar o nome do estado, mas eu não consigo, vai assim mesmo. Ontário apresenta outros 20 ou 25% em despesas elegíveis. Nem todos os dólares de produção se qualificam, mas analistas do setor estimam que estes incentivos combinados provavelmente reduziram entre 10 a 15% do orçamento total. E esse, para mim, que está na sua tela que você está vendo, é o melhor Lex Luthor de todos os filmes de Superman. Esse bicho é bravo. A única coisa que vale o ingresso é você assistir ao Lex Luthor querendo mesmo pegar o Superman de tudo quanto é forma. Lá ele. Quando eu digo pegar, é pegar para eliminá-lo. Não para você achar aí que eu falei para pegar naquela situação, tá? Ah, bom. Mas se pegar também é só mais um fetiche doido da cabeça delirante de Pedogan. Voltando aqui. Alguns podem argumentar que o do Superman
o orçamento de produção de inicial, né? Assim que eles falam, 225 milhões, não conta a história completa, eu também acho. Já que filmes de grande porte geralmente se beneficiam de incentivos fiscais que reduzem os custos líquidos. Neste caso, a Warner Bros. Filmou partes significativas de Superman em Cleveland, Ohio, Toronto e Canadá. Ambas regiões conhecidas por programas agressivos de descontos em filmes. Londres também. Isso reduziria o custo efetivo de produção do filme para algo em torno de 190 a 200 milhões de dólares. Eu truco, mas tudo bem. Após os descontos, uma economia significativa, mas não o suficiente para mudar o resultado, quando combinado com os gastos globais de marketing de 125 milhões, coloca aí tipo 2 vezes mais, que não é só 125 milhões na minha visão, tá? Relatados pela Variety, Superman ainda custou a Warner Bros. Olha aí, ó, 320 a 325 milhões no total. Vamos falar a sinceridade? Bota aí uns 450 a 500 milhões e só arrecadou 615. Parabéns, James Gunn. 308 milhões voltou para o seu bolso e os outros 308 ficou para os donos dos cinemas. Nossa, você é um fracasso, James Gunn. Sabe quem não é um fracasso? Você que está aí do outro lado. Você que tem o poder de compartilhar, de se inscrever, deixar o seu like e contribuir para o canal. Você não é um fracasso. Agora, James Gunn, com recursos, muita grana e um pseudo conhecimento, esse é um fracasso, porque conseguiu fazer um filme ruim, uma série extremamente ruim que ataca aos princípios cristãos e ainda tem a coragem de falar que a culpa é sua porque você não está gostando do lixo que ele escreveu. Portanto, se você confirma tudo isso que eu estou falando, confirme com os 4 Cs. Curta, comenta, compartilha e contribua. Manda para os seus amigos e também para os seus inimigos. Manda principalmente para aquela turminha lacradora insuportável, que você com certeza deve conhecer alguém. Mesmo usando esses números mais baixos, a Forbes calculou algo ainda maior que mostra que o estúdio está arrecadando cerca de 308 milhões com sua participação nas vendas de ingressos, saindo Superman pelo menos 10 a 20 milhões antes do ponto de equilíbrio nos cinemas, antes de contabilizar resíduos ou juros. Por outras palavras, mesmo após incentivos fiscais, Superman permaneceu no vermelho desde a sua exibição nos cinemas. Ou seja, vale da sombra da morte econômico para DC. O que faz a Forbes análise ainda mais impressionante é o quão diretamente ela contradiz reportagem anterior da Variety sobre rentabilidade do filme. Isso aí, com certeza. Em agosto, a Variety publicou um artigo celebrando a Warner Bros. Sequência histórica de bilheteria, alegando que Superman havia obtido um lucro teatral de aproximadamente 125 milhões. Para começar, eu trouxe vídeo antigo aqui no canal que para que esse filme fosse sucesso, ele deveria sair entre 150 milhões a 205 milhões de dólares. Isso nos 3 primeiros dias. Nem isso essa porcaria teve a coragem de fazer, mas deixa quieto. O dinheiro não é meu mesmo, a maioria vem dos acionistas e dos bolsos dos trouxas que foram assistir esse filme por mais de uma vez, então nem ligou. O que tornaria mais lucrativo
do que o Homem de Aço de Zack Snyder, apesar de ganhar menos dinheiro no geral. Só que o Homem de Aço do Snyder, na minha visão, foi disparadamente melhor do que esse Superman colorido. Eu quero é pão. Este deveria ser o início de uma nova era, o primeiro filme da DC Studios sob os co-presidentes James Gunn e Peter Safran. Em vez disso, é uma verificação preocupante da realidade financeira. Eu queria saber em qual realidade o James Gunn vive, viu? Porque o cara falou que se não chegasse a 700 milhões seria um sucesso. Não sei pra quem. Será que ele tá pegando Lei Rouanet lá fora? Vai saber, né? Será? Mesmo que a Forbes e a Variety não usem a palavra fracasso, seus números falam por si. Teatralmente, toda vez eu erro, mas caguei pra isso, Superman correu no vermelho e perdeu dinheiro. E vai correr muito no vermelho, vai sangrar muito essa porcaria desse filme. E enquanto a Warner Bros. Avança a todo vapor para Supergirl e outros projetos da DCU. Eu tô até com medo da Supergirl, medo do Batman e medo da Mulher Maravilha, viu? Os dados financeiros deixam bem claro que o capítulo de estreia do reboot foi tudo menos o triunfo que foi o prometido aos fãs. E alguém tinha dúvida que ia ser menos do que isso? Não, Palmolingo! Se é assim que o DCU começa, isso levanta questões desfavoráveis sobre quanto tempo a Warner Bros. Pode se dar ao luxo de perseguir a visão de Gunn antes que os investidores comecem a exigir uma correção de curso. A famosa correção de rota. Eu já falei, é só pegar o James Gunn e falar com ele aqui, ó. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Aí, meu querido, acabou os problemas. Ou melhor, vamos falar o português corretamente falado. Quando isto acontecer, aí sim acabará todos os problemas financeiros da Warner e todos os problemas financeiros da DC. E você, meu querido e minha querida, concorda com esta visão aqui deste criador de conteúdo? Ou você é a favor de James Gunn? Vamos debater democraticamente na aba dos comentários, deixando bem claro que discordar nunca será ofensa. E se você chegou até o final desse vídeo, digita aí por gentileza: Superman fracassou miseravelmente, certo? Queridos, você que gostaria de estar ajudando este canal, você pode fazer 3 coisinhas. A primeira é fazer os 4 Cs de curta, comenta, compartilha e contribua para o canal através do QR Code que aparece na sua tela. A segunda é ir até o nosso e-mail profissional que está também na descrição deste vídeo e fazer, sabe o quê? Se você quiser que o seu produto, quiser que a sua empresa, a sua marca apareça em um canal que não tem viés político, é só você, embolei a língua, me chamar lá que a gente monta uma parceria. E o último é simplesmente continuar assistindo aos próximos vídeos. E claro, temos 4 playlists aqui neste canal que você pode estar maratonando elas quando você quiser. E deixando bem claro que na descrição desse vídeo também nós temos um link para o nosso grupo lá do Telegram, certo? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o principal, Jesus morreu naquela cruz, naquele dia, por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância aqui na terra. Nunca se esqueça do sacrifício do nosso Senhor.